A terapia antirretroviral combinada, que é uma associação eficaz de medicamentos para combater a infecção pelo HIV, transformou essa infecção numa doença crônica. Entretanto, os benefícios do tratamento para o sistema nervoso central são incompletos com esse tipo de tratamento. Existe ainda hoje um declínio cognitivo relacionado ao HIV, embora de modo mais lento e menos severo do que ocorria antes do desenvolvimento da terapia antirretroviral combinada. Com isso, o risco de demência em portadores de infecção pelo HIV é 6,5 vezes maior do que na população geral. Do ponto de vista patológico, a demência provocada pelo HIV apresenta as mesmas características celulares e teciduais do que a demência de Alzheimer, que é caracterizada pela formação das chamadas placas senis e dos emaranhados neurofibrilares. Mas o que é a cognição? A gente pode definir como sendo um processo de aquisição de conhecimentos e que é a função mais complexa do cérebro. Para que ocorra essa aquisição de conhecimentos, é necessário desenvolver uma série de habilidades, como, por exemplo, a atenção, a percepção através dos sentidos, a associação de ideias, a flexibilidade mental, o raciocínio, o juízo crítico, a motivação, o planejamento, a memória em seus vários níveis, a capacidade de decisão e a produção de uma linguagem. Através de todos esses recursos cognitivos é que se tem a capacidade de compreender o mundo que nos cerca e resolver os problemas que desafiam a nossa sobrevivência no dia a dia. Existe um espectro do transtorno cognitivo relacionado ao HIV, assim como ocorre com todas as outras causas de demência, e que vai desde um transtorno cognitivo assintomático, que não é perceptível nem para a própria pessoa, nem para as pessoas que convivem com esse paciente, mas ele pode ser diagnosticado através de avaliação neuropsicológica, assim como todos os outros estágios da demência. Existe um grau intermediário, que é o transtorno cognitivo leve, e a demência propriamente dita associada ao HIV. Não existe um protocolo de tratamento ainda para esse transtorno cognitivo relacionado ao HIV, mas a gente vai aprendendo com as evidências e o fato de que as alterações teciduais que ocorrem nesse transtorno são idênticas às alterações teciduais da doença de Alzheimer, nos faz acreditar que seria possível a gente atuar não só em termos de tratamento, que a doença de Alzheimer não tem um tratamento eficaz ainda, mas atuar preventivamente através de fatores de risco. E já foram identificados vários fatores de risco que contribuem para a chance da pessoa portadora do HIV em tratamento desenvolver esse transtorno cognitivo. E quais são esses fatores? Um deles a gente não tem como interferir, que é o aumento da idade. Mas existem outros que são suscetíveis a intervenções. Por exemplo, a elevação da homocisteína, que é uma característica que se observa no processo de envelhecimento normal, mas que ocorre em até 90% dos pacientes tratados por infecção pelo HIV. E a homocisteína ela está normalmente associada com o aumento do risco de doenças cardiovasculares e também de demência na velhice. É um fator de risco que a gente consegue atuar através de tratamentos específicos. A diminuição de ácido fólico no sangue também é um fator de risco para desenvolver o transtorno cognitivo pelo HIV. O aumento de colesterol também é. E, curiosamente, todos esses são fatores de risco também para o desenvolvimento da demência de Alzheimer. A ateromatose de carótidas, a formação de placas de ateroma nos vasos sanguíneos arteriais do pescoço,
O consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, a obesidade, o diabetes ou a resistência insulínica, antes mesmo que se desenvolva o diabetes propriamente dito, e algumas outras características que são relacionadas à própria infecção pelo HIV, como o uso de inibidores de protease, uma classe de medicamentos usada no tratamento da infecção pelo HIV, a contagem de linfócitos CD4, um tipo de célula de defesa, abaixo de 350, a duração da infecção pelo HIV e a elevação da carga viral no sangue, e que são indícios de, no caso, a elevação da carga viral e a diminuição de linfócitos T CD4, são indícios de um tratamento ineficaz da infecção pelo HIV. Então, de posse dessas informações todas, é preciso ter uma atenção especial a todos esses fatores de risco nas pessoas que são portadoras de HIV, mesmo que estejam fazendo o tratamento correto, adequado, com controle da proliferação viral, com a imunidade funcionando de uma maneira adequada, mas é preciso interferir em todos esses fatores de risco para poder diminuir o risco da pessoa portadora da infecção pelo HIV desenvolver o quadro de demência no futuro. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.